Se quer participar, é fácil, é suave. Escolhe a pergunta e grava aí a tua chave. Manda o vídeo no WhatsApp ou no Tele direto. A gente recebe e te dá o espaço certo. 11982972886. Esse é o número, manda que a gente vê depois. Hoje o Wellington Nogueira vai responder sobre Mateus 26. Tenho que aprender, eu afastar, o dilema tá no ar. Jesus fala com o Pai, quem é esse que tá lá? Duas vontades distintas, mas será que é assim? Ou só uma pessoa com o mesmo fim? No texto surge a dúvida, questão levantada. Jesus conversa com o Pai, ideia desenhada. Será que sim? Olá, estou fazendo esse vídeo em resposta ao nosso amigo Ronaldo Lima. Ele havia pedido para que eu fizesse um vídeo em resposta à questão das pessoas, da distinção das pessoas, do Pai e do Filho, que se encontra em Mateus 26:39. A gente vê no canal que o nosso irmão Michael Knight já fez uma resposta a respeito do vídeo, porém eu pretendo abordar de uma forma um pouco diferente para sanar algumas dúvidas que eu percebi que houveram nos comentários. Nosso irmão Michael Knight deixou bem claro que o versículo em questão, Mateus 26:39, ele já tem a sua resposta no versículo 41, quando Jesus ele disse que o espírito estaria pronto, mas a carne é que seria fraca. Então, quando Jesus disse, Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres, né? Este como tu queres, ele está se referindo à vontade do seu próprio espírito, porque o espírito dele estava pronto, o espírito de Cristo estava pronto. Ao passo que, quando ele disse, se é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, quando ele disse, como não seja como eu quero, ele está colocando a sua condição humana, a sua condição de natureza de homem. Essa luta entre carne e espírito, ela pode ser bem de fácil visualização, né? Em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, quando lá diz: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes, falando da carne e do espírito, estes dois opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, partindo de base de Gálatas 5:17, você vê um embasamento sobre essa interpretação para Mateus 26:41. É importante observar que Jesus ele fala o tempo todo por parábolas. Ele sempre está escondendo a sua identidade da pessoa do Pai. A pessoa do Pai trata-se do Espírito, que está ali revestido por essa natureza humana. Em um comentário que eu vi de um irmão, ele trouxe um outro versículo para colocar em dúvida esse entendimento. Em João 6, no versículo 38, que lá diz assim, Jesus está dizendo assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Mais uma vez, quando ele fala que ele desceu do céu, não para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que lhe enviou, ele está falando na sua condição de homem, porque aquele que enviou aquela natureza humana para morrer foi o Espírito, e o Espírito é o Pai. Quando a gente prossegue na leitura de João 6, a gente vê no versículo 39 em diante: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que os ressuscite no último dia. Então olha só, se o versículo 39 diz que a vontade do Pai era a de que nenhum daqueles que foram dados a Jesus se perdesse, mas que todos
ressuscitassem no último dia, todos aqueles que foram dados a Cristo ressuscitassem no último dia, ficaria estranho dizer que essa vontade também não era a vontade do Filho, né? Se no verso 38 está dizendo que ele veio fazer a vontade do Pai, e no verso 39 está dizendo que a vontade do Pai era essa, a de que nenhum daqueles dados a Cristo se perdesse, a gente tem que entender que o versículo 39 se trata da vontade do Filho. Senão, a implicação seria a de que Jesus ele não gostaria de salvar aqueles que foram dados a ele. Então, você vê que essa vontade de Cristo, ela é a mesma do Pai. Só que quando que ela é a mesma do Pai? Ela é a mesma do Pai na divindade, no Espírito de Cristo. Quando a gente continua lendo o versículo 40 em diante aqui de João 6, a gente vai ter essas confirmações, né? O versículo 40 diz: porque a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê, quer dizer, que vê quem? Vê o Filho e crê nele, no Filho, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aqui Jesus falou dele na terceira pessoa, que todo aquele que vê o Filho, é Jesus falando aqui. E ele está falando dele mesmo também na terceira pessoa. Então não é só a respeito do Pai que ele fala na terceira pessoa, ele fala sobre ele mesmo também na terceira pessoa. Versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porquanto Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz desci do céu? Quando ele disse desci do céu, ele falava a respeito do seu espírito que desceu do céu. Versículo 43. Respondeu, pois, Jesus e disse-lhe: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Quando Jesus disse o Pai que me enviou, ele também está colocando a sua natureza humana. O Espírito enviou a carne, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 45. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Quer dizer, aqui ele revela que esse profeta em questão é Isaías, né? Que todos eles ali estavam sendo ensinados pelo próprio Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Agora fica a questão, aqui que o ouvinte vai ter a revelação de que se tratava do próprio Pai ali. Porque quando é que alguém dos que estavam ali, né, ouviu e aprendeu do Pai? Porque é o que Jesus disse aqui. Todo aquele que do Pai ouviu. Ouvir, o verbo ouvir, ele pressupõe um sentido humano da carne, do ouvido, e aprendeu. Como que alguém ouviu o Pai e aprendeu do Pai? O Pai, para ele fazer com que alguém dali tivesse ouvido ele, teria sido através da encarnação da natureza humana, da pessoa de Cristo. O versículo 46 tem isso bem claro. Aqui Jesus coloca: não que alguém visse o Pai. Visse o quê? Visse com os olhos, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Agora, aonde é que aqueles que estavam ali estavam vendo o Pai com seus próprios olhos? Eles estavam vendo o Pai com seus próprios olhos na pessoa de Cristo. Então, na pessoa de Cristo, o versículo 45 e o 46 deixa claro que eles estavam ouvindo, aprendendo e vendo o Pai, o próprio Pai. Então, com isso, a gente fecha esse assunto. Espero que tenha ficado bem claro, né? Dessa dupla natureza
dessa distinção de natureza, onde a carne, a natureza humana encarnada, ela temeu sim pela morte, ela queria se afastar daquele cálice, mas o mesmo Espírito que estava ali foi aquele que enviou aquela natureza humana para morrer por nós. Era o mesmo Espírito que estava ensinando, que estava se fazendo ouvir e se fazendo ser visto por aqueles que eram de Deus, conforme João 6,46. É nesse sentido que se cumpre aquilo que está em Gálatas 5,17, na pessoa de Cristo, que diz: porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro. Ou seja, quem tinha a vontade diferente, em Mateus 26:39, era o Espírito e a carne. Estes eram os que tinham a vontade diferente. O Espírito tinha uma vontade e a carne tinha outra vontade. Não eram pessoas diferentes. Até porque, se você colocar que eram vontades de pessoas diferentes, você vai ter que assumir então que Jesus ele não queria morrer por nós. Você vai ter que assumir então que Jesus ele não queria que as ovelhas que foram dadas a eles permanecesse sem se perder. Então você vê a implicação que você coloca se você distinguir as pessoas no texto. Mas essa implicação ela cai por terra quando a gente entende que ali eram vontades distintas das naturezas, da carne e do espírito, e não de pessoas distintas. Bom, com isso eu deixo esta explicação. Espero que ela tenha complementado a explicação do nosso irmão Michael Knight e possa estar esclarecendo um pouco mais a respeito da visão unicista. Não que eu tenha ou que eu queira convencer alguém, né? Porque quem faz esse convencimento é o Espírito Santo, mas o que eu deixo aqui para quem está ouvindo é uma explicação lógica, racional e coerente dentro das Escrituras sobre a visão unicista. Chega mais, se liga, vou te mostrar. No canal receber conhecimento é o lugar. Aqui a gente trata as questões mais sérias, debates da TV, rádio e da série. Se quer participar, é fácil, é suave. Escolhe a pergunta e grava aí a tua chave. Manda o vídeo no WhatsApp ou no Tele direto. A gente recebe e te dá o espaço certo. 11982972886. Esse é o número, manda que a gente vê depois. Hoje o Wellington Nogueira vai responder sobre Mateus 26. Tenho que aprender, eu afastar, o dilema tá no ar. Jesus fala com o Pai, quem é esse que tá lá? Duas vontades distintas, mas será que é assim? Ou só uma pessoa com o mesmo fim? No texto surge a dúvida, questão levantada. Jesus conversa com o Pai, ideia desenhada. Será que são dois ou só um na jornada? Uma só pessoa, mas com vontade separada. O Pai quer que beba, Jesus quer afastar. Parece confuso, mas vamos interpretar. Duas vontades, será que são pessoas? Ou uma só missão com lições preciosas? Beber ou afastar, o dilema tá no ar. Jesus fala com o Pai, quem é esse que tá lá? Duas vontades distintas, mas será que é assim? Ou só uma pessoa com o mesmo fim? E pra encerrar, deixa eu te lembrar, o conhecimento é pra dar, não pra guardar. Se você tem, compartilhe o que ganhou. Seja a pessoa que a luz espalhou. Porque saber é feito pra dividir. Espalha com o mundo, não deixa só pra ti. Vem com a gente, compartilha o que aprendeu. No receber o conhecimento é seu. Beber ou afastar, o dilema tá no ar. Jesus fala com o Pai, quem é esse que tá lá? Duas vontades distintas, mas será que é assim? Ou só uma pessoa com o mesmo fim? No texto surge a dúvida, questão levantada. Jesus conversa com o Pai, ideia desenhada. Será que são dois ou só
só uma jornada, uma só pessoa, mas com vontade separada. Ter ou afastar, o dilema tá no ar. Jesus fala com o Pai, quem é esse que tá lá? Duas vontades distintas, mas será que é assim? Ou só uma pessoa com o mesmo fim? E pra encerrar, deixa eu te lembrar: o conhecimento é pra dar, não pra guardar. Se você tem, compartilha o que ganhou. Seja a pessoa que a luz espalhou. Porque saber é feito pra dividir. Espalha com o mundo, não deixa só pra ti. Vem com a gente, compartilha o que aprendeu. Não recebeu conhecimento, o conhecimento é seu.